E o tema de hoje, né, nós queremos continuar falando sobre um tema que já tratamos em outros programas, um tema sobre preocupação, mas agora com ênfase naquilo que a preocupação causa no corpo, né? Sim. Na somatização da preocupação. E o pastor Guerra tem ali, né, uma introdução ao nosso assunto, a gente vai acompanhar agora. Por favor, pastor Guerra. Tá. Nós temos um versículo aqui, 1 Coríntios 6, versículo 19, fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, eu gostaria de colocar hoje aqui sobre a preocupação é pecado porque prejudica o corpo, templo do Espírito Santo. A preocupação debilita e destrói nosso corpo. Ela nos causa problemas cardíacos, pressão alta, alguma forma de asma, reumatismo, úlceras, resfriado, mau funcionamento da tireoide, artrite, enxaquecas, cegueiras e muitas desordens estomacais. Também causa palpitações, dores na nuca, indigestão, náuseas, constipação, diarreia, tontura, fadiga inexplicável, insônia, alergia e paralisia temporária. Eu queria colocar aqui uma coisa que eu achei interessante aqui, que o autor ele colocou assim: Elvis Presley disse, pouco antes de morrer, que pagaria $1 milhão por uma semana de vida normal e pacífica. Não é? Antes dele morrer, declarou isso, né? Que essa preocupação dele até em andar na rua, não ser incomodado, né? Que muitas vezes a pessoa chega a um ponto da fama que ela chega no lugar e tem que estar cheia de segurança. Então, isso é uma preocupação. Perde, né? a privacidade. Perde a privacidade. E ele declarou isso antes de morrer, né? E quantos aí estão nessa situação? Quer dizer, todos esses sintomas que o senhor trouxe aí, problemas, né, que o corpo somatiza, são decorrentes da preocupação. Sim. Então, a preocupação, ela acaba sendo considerada um pecado exatamente porque ataca contra o templo do Espírito Santo. Ontem nós abordamos isso, sobre a questão do pecado, né? Que na realidade nós muitas vezes ou colocamos o problema no trono, ou muitas vezes nós trazemos para nós a responsabilidade de resolver todo e qualquer tipo de preocupação que nós somos afetados, né? Então, quando nós trazemos a responsabilidade total para as nossas mãos, então nós estamos tirando Deus da história e estamos então permitindo então que nós sejamos o centro da situação. Não quer dizer que nós não vamos fazer nada, vamos cruzar os braços, não é isso que eu estou dizendo. Mas na realidade o que eu estou falando é justamente essa realidade de que quando nós simplesmente absorvemos a preocupação, ou seja, o temor que nos assola, e a gente acha que o Senhor perdeu o controle da história, a gente acha que o Senhor nos abandonou, muitas vezes nós achamos assim, estou só, eu vou ter que lutar sozinho, né? Então, quando nós entendemos e dizemos isso, nós estamos tirando Deus da história e da responsabilidade e o cuidado que Ele tem para conosco, e aí então isso se torna um pecado, né? Então, agora a questão da demanda das enfermidades, né? Então, justamente é o reflexo disso, né? Quando eu trago para os meus ombros e permito que o fardo e o peso venham e começa a me consumir. E esse consumir, que é tirar a paz, que o Guerra falou, e aí automaticamente a gente começa a sentir no corpo os efeitos. Então, muita gente pode estar sentindo algum problema desses que foram citados aí, e achando que a causa é outra, e pode ser um excesso de preocupação. Com certeza. E muitas vezes traz um peso muito grande, né? sobre o corpo, que vai somatizar aquela preocupação que vai além da normalidade. E aí traz. E é muito interessante a gente observar, já, que isso não acontece apenas em adulto. Isso acontece também em crianças. Elas ficam com uma carga de preocupação que vem de cobranças e em muitos momentos elas acabam somatizando, tendo dores de cabeça, são coisas mais comuns, né? Diarreias, né? Sem explicação, dores no próprio corpo, não dormem direito. Então, dependendo do nível... sono demais. Sonolência. Então, ela começa a somatizar e isso já começa a acontecer desde cedo.
Então a gente vai percebendo, nós, né, eu que tenho uma filha de 8 anos, você que tem filhos, os nossos filhos, eles mudam e alteram o humor em épocas que eles são muito cobrados, inclusive na escola. Sim, época de prova, por Época de exemplo. prova, né? Então, e essa é uma preocupação que muitas vezes a gente sabe que eles não podem ficar livres dela, porque é ter responsabilidades e eles precisam ter essas responsabilidades e nós precisamos, né, ensiná-los a ter essas Não responsabilidades. tirar deles as responsabilidades, mas também não pesar o fardo. Exatamente, não pesar o fardo. Uma outra coisa que tem pesado muito fardo, inclusive nas crianças, e que tem trazido um nível de ansiedade e preocupação, e que tem adoecido muito cedo, principalmente em termos emocionais e psicológicos, as crianças, é uma carga horária e atividades excessivas. Então, nós pais, né, organizamos a vida das nossas crianças como se elas fossem executivas mirins, né? Tal hora em tal lugar, tal hora em tal lugar, tal hora fazendo isso, tal hora fazendo aquilo, e de repente ela acaba. Ela não é criança mais. Nós fazemos a agenda para os nossos filhos que nós queríamos ter. Isso, Muitas você vezes. Só falou falta tudo. botar uma farda nele. Você falou tudo, é verdade. Botar Nós esse machado gostaríamos dentro de de ter, casa. talvez, as oportunidades que nós não tivemos por N situações, e aí a gente joga esse peso sobre as crianças. É inglês, é balé, não sei o quê. E Essas coisas são boas? São, mas tem que ser comedido essa E situação. talvez uma palavra-chave aqui que possa ilustrar bem o que seria a preocupação é exatamente a palavra carga, que o pastor Rogério citou. Sim. Essa carga que todos nós temos que carregar uma carga Sim. na vida, mas uma carga que a gente dá conta de carregar. Com Né? A certeza. preocupação é o excesso dessa carga. Ô, Jean, mas tem pessoas que criam um fardo em cima de uma coisa que é simples. Você entendeu? Não é? Valoriza a carga, né? Valoriza a carga, você entendeu? Agrega valor nela. Agrega isso. E isso vai tornar um peso para a pessoa, né? É aquele que recomenda demais, entendeu? Cuidado com isso, não sei o que lá, você vai passar ali, vai acontecer isso. Quer dizer, a pessoa vai com aquele monte de preocupação na mente, porque a pessoa já colocou aquilo na mente da pessoa. Então ele bota um fardo muito pesado nos ombros da pessoa. Tem gente que valoriza. Eu lembro uma vez, eu trabalhava numa empresa e eu fui assumir um mês as férias de uma senhora. Mas ela colocou tanto peso dentro daquele setor para mim que eu fiquei com medo. Eu falei, eu fiquei com medo. Quando eu peguei, eu vi assim, ela criou mapas que não precisava. Eu peguei 3 mapas que ela criou e fiz um. Aí o chefe falou assim, mas que é isso, Guerra? Eu falei, não, isso tem preciso disso não. É porque ela não queria que o senhor achasse a mina. Ela criou um mapa para desviar o senhor do caminho. Né? Vai que ele gosta daqui, Ela né? ficou preocupada do senhor gostar do setor. Tesouro. Mas ela complicou o trem tanto, cara, que eu fui simplificando. Por fim, o chefe falou, Guerra, eu acho que vou deixar você no lugar. Esse era o medo dela. Eu falei, não faz isso não. Eu falei, não faz não, eu vou arrumar um outro problema. Deixa lá no meu setor. Aí ela chegou, passei tudo para ela e ele começou a chamar. Ela falou, que é isso aqui? Você faz 3 mapas aqui, o Guerra fez um. E ele começou a comparar. Ela ficou, assim, um mês, ela ficou com raiva de mim. mas você entendeu? Ela trouxe um fardo para cima dela mesmo. E muitas vezes as pessoas trazem para cima de si mesmo, para se valorizar. Porque as pessoas, a vida é tão simples para viver, né? E o ser humano tem mania realmente de querer piorar a vida, né? Complicar a vida. Exatamente. E ao invés da gente procurar aliviar o sofrimento, né? Se tem uma situação que a gente comete muito é sofrer por antecipação naquela situação. Exato. E isso realmente adoece o corpo, né? A gente fica fazendo, criando situações na mente. Você coloca a palavra na boca das pessoas sem elas dizerem. Né? Você atribui às pessoas atitudes que elas não tomaram. Tudo porque você é condicionado por uma situação de preocupação. Não sei se você já viu pessoa que fala assim, pessoa acaba de batizar e fala, prepara agora. Na igreja, né? Na igreja. Agora se prepara, né? Não sabe o que vem. Você virou crente, agora se prepara. Você batizou? Aliás, deve ser por isso, tem muita gente até que não quer batizar, né? Fala, não vou batizar porque eu não estou pronto. Rapaz, eu não duvido nada, né? Não duvido nada mesmo, porque às vezes joga o peso, né? Joga aquele medo, né?
Não tem nada disso. Mas não. você colocou uma coisa muito interessante aí, Jean, que você colocar palavras na boca que não foram ditas. Porque essa é uma situação que a preocupação, ela gera. Você está preocupado em resolver uma situação, em ir ter, né, uma conversa com alguém, e aí fica, né, premeditando todos os diálogos para não ser pego de surpresa. E isso acaba prejudicando e muito. Primeiro, você sofre antes, né? E segundo, você se arma tanto que de repente você nem consegue, se a pessoa vem e coloca uma situação e que não tem nada de ruim daquilo que você planejou. É favorável a você. É favorável, mas você se armou tanto que de repente você nem consegue perceber que a pessoa está sendo favorável a você. Você torna a situação contrária. Exatamente. É aquela história do macaco que o pastor Guerra contou aqui outro dia, né? Do carro, né? Do macaco. Do macaco, do carro. Do carro, é. Chegar na casa do homem lá. Que o cara foi fazendo Já foi pensando, especulações. Pensando, chegou lá e falou, não quer ser um macaco, mas... Ele foi para pedir, para quem não sabe a história, o moço foi pedir o macaco, né, numa estrada deserta onde o pneu tinha furado, e aí ele não tinha macaco no carro, viu uma casa distante e falou, eu vou pedir um macaco ali. Mas ele foi fazendo conjecturas consigo mesmo durante o caminho, que no final das contas, quando ele bateu na porta, ele já achava que o cara era inimigo dele, falou, não quero ser o macaco. Pensou o cara, né? A primeira E coisa. tem muitas questões também, por exemplo, tem um cara que ele ganhou um dinheiro muito grande na loteria, muito grande mesmo. E alguém tinha que avisar ele que ele ganhou esse dinheiro. Aí e o cara tinha problema cardíaco, né? O cara falou assim, mas como é que nós vamos fazer? Não, vamos pegar o melhor amigo dele. Pegaram o melhor amigo dele e falaram, vem cá, mas e se o cara morrer? Ele falou, se eu chegar lá e falar com o cara morrer, ele falou, não, você vai ser... A notícia é da notícia que o cara ganhou na loteria. O cara ganhou um dinheiro, um montante muito grande. Aí o cara chegou e falou com ele assim, olha, se você ganhasse tanto, o que você faria? O cara falou, eu te dava metade. O cara caiu e morreu. O amigo foi ao recado. Levou a notícia. Não estava preparado. Não estava. Se preocupou tanto em falar com o outro. Ele que não aguentou o peso, né? Isso aí, as preocupações. Mas só falar uma coisa interessante, né? Não me lembro quem citou a questão de alguém que tinha dinheiro e depois a pessoa... Você falou do Elvis Presley, né? Foi Do Elvis Presley, lembrei o caso. Que ele dava tudo que tinha, ou quase tudo, para ter uma hora sem preocupação. Sem preocupação. Né? Muitas pessoas querem ter o dinheiro, né? Porque sem dinheiro ficam... eu estou muito preocupado porque eu não tenho dinheiro. Mas aí quando tem o dinheiro traz preocupação. Né? Os valores que as pessoas colocam na vida, né? Nas coisas da vida, no dia a dia, pode variar também o volume de preocupação, né? O dinheiro mesmo é uma coisa que pode trazer muita preocupação, assim como a falta dele também pode trazer muita preocupação, né? O que fazer? Fica onde? Fica em cima do muro? Fica no meio. Nem muito, nem pouco. Resolve o problema. O segredo é saber controlar esse nível de preocupação. Há determinadas pessoas que elas estão mais predispostas a entrar nesse caminho da preocupação no sentido de causar mal. Né? Não é toda preocupação que é mal. Nós temos um nível de preocupação que é necessário, né? Que é a preocupação que nos leva, eu falei isso aqui antes, a um planejamento, a uma organização mínima para que a sua vida ande. Né? Agora, uma prevenção. Exatamente. Né? Agora, viver num nível de expectativa que você não tem nenhum controle, não tem nenhum planejamento que possa realmente absorver aquilo, aí já é um nível doentio, um nível que somatiza. Duas coisas, Jean, que andam muito próximos também com a preocupação e que geram essa somatização, uma delas é a ansiedade, que a gente já tratou aqui, e uma outra é a questão do medo. Então, em muitos momentos, a preocupação ela gera um medo até mesmo da incapacidade ou do que vai acontecer se aquilo não acontecer. Né? Ou o que vai acontecer se acontecer. Porque a pessoa tendenciosa a preocupar, ela preocupa nos dois lados. Ela preocupa se acontece e preocupa também se não acontece. Então, esse medo, muitas vezes, ele vai gerar uma situação e desenvolver
principalmente as doenças respiratórias. Nós temos, eu atendi uma pessoa que ela tinha asma, e essa asma ela vinha sempre quando ela era acometida de uma situação de insegurança e medo por causa da preocupação. Quando nós identificamos isso e tratamos a raiz desse medo que era a insegurança e a preocupação, ela parou de ter as crises. Sim. Então, é uma coisa muito interessante, porque a preocupação gerando medo, né? E se acontecer? É porque Meu Deus! O medo aí, seria o medo, por exemplo, do insucesso, da falha, né? Da reputação, possivelmente da reputação que vai ser perdida, né? De situações que tocam até mesmo a autoestima da pessoa. Né? Sim. Nós tivemos uma pessoa que ela, quando se sentia assim extremamente oprimida ou pressionada ou mesmo ansiosa demais diante dessas situações, ela simplesmente apagava, ela dormia 30 horas direto, assim, 30, às vezes até emendava 48 horas dormindo, porque era uma autodefesa, era um gatilho, né? Porque aí quando a pessoa voltava, teoricamente o problema já foi resolvido ou alguém resolveu o problema para ela. Então, na realidade, era uma fuga, né? Então, ela criou esse sistema, esse gatilho no seu corpo que ela simplesmente apagava, né? Então, são situações assim, delicadas, totalmente emocional, né? Totalmente Ou emocional. pelo menos ela fingia que estava dormindo na hora que o povo ia acordar ela. Exato. Mas ela, assim, mas pelo menos ela as 24 mesmo, horas né? apagava mesmo. Apagava mesmo, incrível. É uma situação muito... Uma coisa também que gera muita preocupação, que muitas vezes está entre casais, é o problema do ciúme. Ele traz uma preocupação. Porque, por exemplo, se você está acostumado a chegar em casa uma tal, igual engarrafou aí ontem, ele ficou 10 quilômetros ali no anel. E o cara está lá no meio, com a mulher ciumenta. O celular acabou a bateria. O celular acabou a bateria. E Porque com o celular já acha todo mundo, né? Mas acabou a bateria, já não acha. E aí ela chegar em casa com a metade do que nós falamos aqui. Problema de estômago, artrite. Tudo que ela se inventa. Você vai chegar lá daquele jeito, É você verdade, entendeu? mas é uma situação séria, né? Isso aí Imagina. traz uma carga muito grande para a pessoa, né? Eu lembrei de uma situação que aconteceu conosco semana passada. Minha esposa foi convidada para ministrar para um grupo de mulheres, um jantar de mulheres aqui num bairro em Belo Horizonte, num edifício, e ela recebeu um convite, foi um convite bonitinho lá para casa e tal, e ela falou, eu preciso que você me leve sábado, tal hora, em tal lugar. Eu falei, maravilha, desde cedo já preparando os meninos todos, né? Porque para ir tinha que levar todo mundo. E a gente se preparando, então sábado, tal hora, tinha que chegar num lugar. Aí pronto. E o trânsito foi um dia que o trânsito estava terrível em Belo Horizonte, pessoas gastaram 4 horas para chegar de um local a outro e tal, mas graças a Deus nós conseguimos chegar com 5 minutos de atraso só, apesar do trânsito. Mas quando a gente estava aproximando, já no horário de 6 horas, e estava próximo do local, eu falei com minha esposa, liga e avisa que nós estamos pertinho aqui, né, para alertar o pessoal. Ela ligou e disse, olha, nós estamos aqui próximos, vamos atrasar no máximo 5 minutos. Ela falou assim, não, o negócio foi ontem. Meu Deus do céu! Você tá brincando? O negócio foi ontem. Jesus amado, que situação. Gente, mas eu ri, porque assim, minha esposa ela o dia inteiro se preparando. Aquela expectativa. Separou a música, aquela expectativa toda e tal. E a gente preocupado por causa de 5 minutos, estava 24 horas. Jesus amado, é uma situação. Eu falei agora, e ela ficou, depois que a mulher falou, olha, não vou querer, foi ontem, até achei que tinha acontecido alguma coisa, na hora a gente não conseguiu ligar, porque várias pessoas também não foram por causa de trânsito e tal. E aí ela ficou ali preocupada, vazou, falou assim, olha, não tem o que fazer. O que serve de exemplo, né? Para da próxima vez a gente ter mais atenção, e etc e tal. Mas ela botou a data, botou aqui na cabeça dela que a data tal era no sábado e era na sexta, né? Mas graças a Deus não foi nada sério, nada que pudesse prejudicar. Mas eu me lembrei por causa do caso do cara que está lá no trânsito parado, sem celular, sem nada. Sem nada. Mas como é que a gente pode ajudar as pessoas de casa, por exemplo, até que já se identificaram, olha, eu estou sentindo tal coisa, estou sentindo aquilo outro, e possivelmente essa pessoa já está identificando que é excesso de preocupação.
Que conselho nós podemos dar para essa pessoa para que ela consiga se curar, né? Ou ser curada desses males? Jean, antes de responder essa pergunta, eu queria colocar uma coisa. A preocupação, ela pode gerar a enfermidade, a somatização, como ela pode, em cima de um quadro de enfermidade já diagnosticado, fazer com que essa enfermidade ela venha se manifestar ou se intensificar. Então, por exemplo, o Guerra não citou a questão da fibromialgia, por exemplo. Então, a pessoa já tem um quadro de fibromialgia, tem até um diagnóstico, né? Mas, que não tem nada a ver com preocupação inicialmente. Que não é gerada pela preocupação. Mas quando ela fica preocupada, ela vai desenvolver mais intensamente. Então, ela é como se a preocupação desencadeasse ou acentuasse a crise. A fibromialgia são dores nas juntas? Isso, nas juntas. Tem uns que junta tudo. Antes do Rogério continuar, tem uma que é muito comum, que é a questão da hipertensão, né? Então, quem já toma uma medicação normal, né, para a temperatura, no caso, né, da hipertensão, em momentos assim de crise, muitas vezes, se você for fazer medição, ela está acima do natural, do normal, ou da que está sendo controlada, né? Então, qualquer coisa que é nova, né, vamos fazer uma cirurgia, uma extração, alguma coisa, então vai tirar a pressão, ela está alterada. Por quê? Porque gera uma preocupação e, consequentemente, ela dá uma disparada, né? Então, que a pessoa precisa realmente cuidar para que, já que ela já tem, né, um quadro de diagnóstico, evitar que ela acentue esse quadro, né? Então, tentar relaxar, tentar confiar, tentar em até uma atitude. Porque a gente virar e falar assim, não, mas você tem que parar de preocupar. Isso não resolve. Falar isso não ajuda. Não resolve o problema. Aí ela já mais uma preocupação, exatamente, Guerra. De parar. Aí ela já vai ficar preocupada porque ela tem que parar de preocupar. Entendeu? Uma das coisas bem interessantes é ela começar, isso é uma situação simples, avaliar a situação como ela realmente é e tentar traçar um planejamento simples, alcançável, para que ela possa minimizar aquela preocupação. Agora, tem que ser algo simples e alcançável, porque senão ela vai... É aquele negócio, quem tem a tendência, ele vai sempre achar uma situação para gerar. Então, ela sempre vai colocar a expectativa dela numa outra questão. Exatamente. Que ela também não tem controle. Não tem controle. Sobre. Então, se eu faço um planejamento onde eu estabeleço uma meta que eu não alcanço, eu vou ficar preocupado em alcançar aquela meta. Exato. Então, aquilo que eu fiz para minimizar uma preocupação acaba gerando uma outra preocupação e eu não resolvi o problema. Seria uma boa dica, por exemplo, se a pessoa estiver num nível altíssimo de ansiedade e tal, a pessoa colocar um louvor ali para ouvir, né, e deixar o Espírito Santo apacentar o coração dela. Com certeza. De repente pegar a Bíblia ali, começar a ler e ver as promessas de Deus, ver o que Deus tem falado na palavra dele. Com certeza. Né? Porque eu não estou dizendo que você tem que fazer isso como terapia. Como fuga. Como fuga. A gente tem que fazer isso diariamente. Mas você vai fazer isso principalmente nesses momentos em que você vai ser relembrado daquilo que Deus tem feito. Isso é importante ter olhar para essas promessas e até mesmo a gente já ter alguns textos separados nesse sentido. Tem algumas Bíblias que já trazem, né, alguns atributos do Senhor ou diante de certas circunstâncias, leia textos tais. Isso ajuda, é importante, porque é importante nós trazermos à memória, né, aquilo que nos dá esperança, que a Bíblia fala. Então, o que nos dá esperança? Então, é aquilo que o Senhor revelou, aquilo que o Senhor já falou, que está revelado na sua palavra. Então, tem textos específicos. Muitas vezes, a gente buscar do Senhor e orar, essa é uma estratégia principal, lançar sobre o Senhor exatamente como que você está se sentindo. Então, você ser autêntico, você ser genuíno diante de Deus e você falar exatamente o que você está sentindo.
né? Então nós temos que entender que Deus, Ele entende as nossas limitações, Ele conhece a nossa humanidade e sabe que muitas vezes Satanás e seus demônios se aproveitam de certas circunstâncias para vir com uma carga adicional sobre nós, para nos prostrar, para muitas vezes nos desanimar, muitas vezes nos, fazer com que a gente perca a direção, o foco, o alvo. Então, é importante nós corrermos para os pés do Senhor, diante do seu trono, e nós liberarmos tudo o que nós estamos sentindo. Falar, verbaliza mesmo para o Senhor, não é? Lançando sobre Ele a nossa ansiedade, lançando sobre Ele a nossa preocupação, lançando sobre Ele os nossos temores, os nossos medos, as nossas angústias. Então fala mesmo, Senhor, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo oprimido, só estou sentindo aquela vontade de chorar. Verbaliza, fala para o Senhor, não é? Tudo isso. E Ele, através do seu Espírito e através da sua palavra, vai o quê? Vivificar o nosso Espírito, vai nos fortalecer, vai trazer uma palavra específica para aquela circunstância. O que não é vergonha nenhuma você fazer isso, porque um dos fatos que muitas vezes a gente carrega desnecessariamente é essa ideia de que nós não, que somos infalíveis, né? Que nós nunca podemos dar errado e que nós nunca teremos nenhuma dificuldade, etc. e tal. Então nós não podemos achar que somos infalíveis porque não somos, né? Com certeza. E a gente precisa realmente de reconhecer que Deus ele vai intervir na nossa vida. Exatamente. Inclusive eu quero fazer um chamamento, Jean, para uma escola intensiva que nós vamos ter agora no mês de janeiro, né, que é do dia 12 ao dia 16 de janeiro, que é a nossa escola de restauração, só que ela vai ser assim, bem intensiva, compacta, em uma semana. Ela vai começar no dia 12 de janeiro, que é uma segunda-feira, né, e nós vamos ter aulas à tarde e aulas à noite. Em uma semana você vai poder completar um módulo, ou o módulo 1 ou o módulo 2 para aqueles que já fizeram o módulo 1. Né? Então assim, nós já estamos falando com antecedência para você poder se programar, você aproveitar suas férias, né, e passar aqui uma semana conosco e já se programar a questão de passagem, você que é de outro estado, de outra cidade, né, e você se programar para que você esteja conosco e justamente nós vamos abordar 16 temas distintos na área de restauração, na área de cura e libertação. Dá para citar quais são eles? Sim, nós vamos ter a questão da amargura. Não, amargura não, dependência emocional, nós vamos ter problemas de laços de alma, nós vamos abordar sobre isso, abusos, pedofilia, rejeição, identidade, enfim, questão sobre espírito de Jezabel. Então são temas, alguns dos temas que nós vamos abordar. Então vão ser 16 temas distribuídos em 5 dias, com aulas 2 aulas à tarde, uma à noite e um dia da semana nós vamos ter aula de manhã também. Então vai ser manhã, tarde e noite. Então vai ser bem intenso, mas com certeza vai ser uma bênção na sua vida. Se o pessoal ligar no telefone que está aqui na tela, 3429-9514, 3429-9515, durante todo o dia aí de 9 às 18, você tem mais informações, né, a respeito é o mesmo e-mail, né? Sim, dessa escola, claro, né, no Ministério Clínica da Alma, que é um ministério que acontece na Igreja Batista da Lagoinha. Isso. O Clínica da Alma não é só um programa, como muitos podem pensar, mas é também um ministério que acompanha as pessoas. É um ministério que, embora esteja na Igreja Batista da Lagoinha, atende pessoas também de outras igrejas, exatamente, inclusive de outras cidades, estados, que vêm até Belo Horizonte, em oportunidades como essa que o pastor Rogério está dizendo aqui, de participar de um período aí de uma semana de treinamento, né? E por que é importante esse treinamento? Esses treinamentos ou treinamentos como esse? Exatamente para que você consiga, né, resolver os conflitos da alma e ajudar outras pessoas também. Exato. Tudo é feito baseado na palavra de Deus, na Bíblia, não é? E também através da experiência, com testemunhos que os pastores e os líderes ali no Clínica da Alma têm ao longo desses anos em que eles têm atendido. É verdade. Bom, alguma outra dica que vocês gostariam de trazer para o pessoal que está preocupado, hein? Com relação a essa situação, já estou preocupado que o programa está terminando. Então, se prepara para fazer uma oração. É porque essa foi uma das nossas preocupações em trazer a preocupação como um pecado. Então vamos usar o termo preocupação, intenção. Intenção, né? Então, nós tivemos a intenção de trazer a preocupação como uma realidade espiritual onde você pode tratar isso diante de Deus como
algo que Deus precisa resolver na sua vida. Então, se você entende que está preocupado, que está pensando em algo que você pode lançar sobre o Senhor, então lance sobre o Senhor, mas confesse isso ao Senhor. Senhor, eu confesso o meu pecado. Eu não estou confiando no Senhor para resolver essa situação. Ou, Senhor, eu confesso o pecado da preocupação. Então, assume isso diante do Senhor, confesse diante do Senhor e o seu pecado e você vai receber o perdão do Senhor. E quando você recebe o perdão do Senhor, vem junto aquela sensação de alívio, vem a liberação do Espírito naquela área específica da sua vida. Quando você entende que aquilo é algo que te distancia de Deus, porque o pecado nos distancia de Deus, e nós confessamos isso, o Senhor, Ele se aproxima de nós. Amém. Então, Ele, quando se aproxima de nós, porque nós confessamos a Ele os nossos pecados, nós vamos receber dEle as estratégias, nós vamos receber dEle a paz, nós vamos receber dEle sabedoria para lidar com aquela situação, nós vamos receber aquilo que nós, muitas vezes, estávamos pensando que íamos conseguir pelo nosso próprio esforço e, de repente, o Senhor milagrosamente pode fazer e prover. Muito bem, agora é hora de orar, pastor. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida de cada um dos nossos telespectadores. Sim, Deus. Ó Deus, nesse exato momento, Deus, toda e qualquer preocupação anormal, toda e qualquer, ó Deus amado, preocupação que está tirando as pessoas do foco, da presença do Senhor, eu quero te pedir agora, Deus amado, que os teus filhos possam experimentar o toque do Senhor, trazendo-os de volta, Deus amado, àquela paz que excede a todo entendimento humano. Então Sim, enche, Senhor Deus, esses corações de paz. Retira agora, Senhor Deus amado, toda a perturbação da mente, todos os pensamentos, ó Deus amado, muitas vezes de atitudes, de ação. E eu quero te pedir, ó Deus amado, que os leve à principal atitude, que é colocar as suas vidas no seu altar, se apropriar da verdade, ó Deus amado, de que o Senhor está conosco, o Senhor nunca, jamais nos abandonará e que o Senhor, ó Deus amado, é o nosso general. Então, ó Deus, toma cada uma dessas vidas nas tuas mãos. Nós oramos assim agradecidos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém.